A dificuldade de educar filho é assim. Eu fiz um pequeno estímulo neurológico para estimular o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo e o direito o lado esquerdo. Um é responsável pelas emoções e o outro responsável pela razão. Um estava tentando contar e o outro pular e bater palma. Por isso que quando a gente tenta fazer as duas coisas, dá esse teuto. E vocês entendem com essa dinâmica o que é um casamento. Mulheres emocionais e homens racionais. E de repente chega alguém que tenta aglutinar essas duas criaturas numa só, chamando Sua Majestade o Bebê. A sociedade humana, ela sempre foi pautada em um fato que perdurou ao longo de toda a história humana até os anos 60. Esse fato é que a sociedade, ela já estava pronta, já estava dada. Quando nós chegávamos aqui, pelas cegonhas, que a gente acreditava que era assim no passado, quando as cegonhas nos deixavam aqui, a gente encontrava um mundo pronto. E só nos cabia uma coisa, se adaptar a esse mundo. E foi exatamente pensando nisso que a natureza forjou o ser humano com uma capacidade extrema de se adaptar. Pra vocês terem uma ideia, se a gente deixar um gato aqui, nesse teatro, recém-nascido, e a gente deixar as portas abertas, e for embora e passar 3 dias sem vir aqui, o que acontece com esse gato? Sem mãe, sem pai, sem gatinho, pai, mãe. Ele faz o quê com esse gatinho? O que acontece com ele? Ele vai miar, 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 miar. Quando nada acontecer, ele não já anda. É diferente de uma criança, né? Os animais já nascem e andam. Mesmo que debilmente, eles andam. Ele vai sair e vai se virar. Se nós deixarmos um bebê recém-nascido aqui 3 dias, ele morre. Ele vai ter hipotermia, ele vai morrer de frio, de fome, as formigas vão vir e vão comer o bebê. Por que o bebê não nasce andando? Porque como nós temos que nos adaptar ao mundo, toda a energia do sistema é colocada na mente, no cérebro. Por isso que a gente, quando nasce, a gente nasce com um HD virgem chamado cérebro e, ao mesmo tempo, com uma capacidade de absorção profunda de conhecimento. Vocês terem uma ideia, nós estamos aqui nesse teatro, certo? E vocês não sabem que nós estamos aqui captando 40 bilhões de bytes de informação. Mas só absorvemos 2.000 bytes, porque nós selecionamos. A criança absorve tudo. Você já percebeu que se ele está lá conversando com sua amiga, ou com seu marido, ou com sua esposa, a criança está vendo desenho animado, ainda está lá no tablet, e você falando não sei o que, não sei o que. Foi assim não! Aí você faz... Chamamos isso de percepção estroboscópica. Tudo ao mesmo tempo agora. Só que a vida vai exigir foco. A vida exige que a gente faça foco entre muitas possibilidades. A vida exige que a gente faça escolhas. Acontece que esse cérebro jovem, altamente capaz de captar o ambiente todinho, o tempo inteiro, com alta competência, por isso que exige tanto do corpo que a criança não anda, nem se alimenta só, para que toda a energia fique para o sistema cerebral, ela exige de nós uma presença constante na execução deste foco. Este foco que a gente vai dar para a criança, entre as muitas possibilidades que ela tem, ela vai forjar as competências infantis. Durante a colonização da América, eu não vou discutir história aqui para discutir se foi colonização ou exploração. Vou usar o termo colonização só porque ficou clássico na nossa escola da época do Moral e Cívica e do SPB, que a galera daqui pagou comigo, certo? Nessa época da colonização, muitas crianças eram perdidas nas florestas e eram criadas por gorilas, ou por lobos, ou por macacos. E depois elas eram capturadas. Se trazia essas crianças de volta. E se começou a perceber que elas não aprendiam mais a falar.
nem se comportar como ser humano. As que haviam sido criadas por lobos andavam assim e uivavam, e as outras, que eram criadas por gorila, ficavam subindo em árvores e não conseguiam aprender a ser letrada. Estudando este evento, um reverendo chamado Reverendo Singer, que também era um médico, ele começou a perceber que era como se tivesse passado o tempo necessário para um aprendizado. E ele desenvolveu uma teoria, que até hoje ela é válida do ponto de vista acadêmico para as ciências do comportamento e da cognição humana, chamada teoria do imprinting, de imprimir. Ou seja, há um tempo no cérebro infantil, cuja plasticidade neurológica permite que você imprima certas coisas: linguagem, convivência, cultura, discernimento, expressões faciais. A gente aprende a sorrir, a chorar. Nós temos um tempo para poder a gente fazer isso. É por causa dessa teoria que se desenvolveu o que veio ser chamada depois de psicologia do desenvolvimento. É a psicologia do desenvolvimento que vai nos mostrar quando e em que momento eu ensino matemática, álgebra linear, física, linguagem. Mas a psicologia do desenvolvimento não vai nos dizer apenas em que momento eu insiro um conhecimento, mas, sobretudo, e acima de tudo, em que momento eu desenvolvo sentimentos. Porque o que a gente tem percebido na sociedade atual é que há uma profunda preocupação dos pais em dotar os filhos de muita competência intelectual, já que o mundo é competitivo. Eu quero que meu filho fale inglês, que fale francês, que fale mandarim, que fale espanhol, né? Eu quero que meu filho domine informática, eu quero que meu filho seja uma pessoa feliz, bem resolvida. Tudo que a gente quer é que os filhos sejam bem melhor que a gente é, uma versão upgrade da gente, muito melhorada. De preferência que a gente é de uma geração tipo 386 com DOS e a gente quer que ele seja um Apple, né? Um iPhone 6S. Tudo que a gente sonha para os nossos filhos é isso. Só que a gente esquece que eles são crianças. E pelo fato de que a gente esquece que eles são crianças, a gente começa a forçar demais a barra na ideia de um desenvolvimento cognitivo antes do tempo, como se ele fosse daqui uns dias estar na Bolsa, na Bovespa, investindo em ações. E a grande ação que precisa ser desenvolvida nesse momento são as ações dos sentimentos. E entre esses sentimentos de aprendizado que as crianças têm que ter, existe algo que é um mantra, mas que muitas vezes é pouco compreendido porque é mal entendido, o que se chama limites. Porque limite parece castigo, parece tolher criatividade, parece discurso de coisa antiga, parece paz do passado, aquela coisa todinha, aquele discurso. Mas limites é entre esses 40 bilhões de bytes de informações que chega, eu preciso selecionar para você o que é importante. E no mundo, cada vez mais chega um conjunto de informações, nem sempre delas nós temos algo positivo. Eu vou buscar uma passagem do Paulo, que é muito conhecida por nós, que é muito citada por católicos, evangélicos, espíritas, mórmons, adventistas, que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa é uma passagem que diz o seguinte: entre esses 40 bilhões de bytes, eu tenho que selecionar o que não é e o que é lixo. O que é e o que não é importante para mim. A grande pergunta que eu faria é a seguinte: as crianças, elas têm competência intelecto moral de fazer essa seleção? Elas não têm condição. Tá. Mas um menino de 10 anos deve ter? Não, também ainda não. Ele certamente tem mais do que um de 6, tem mais do que um de 8, mas ainda não tem totalmente. Um de 12 já tem em geral. Não. Então vocês estão sentindo o seguinte, que o que é a educação? A educação é, eu vou fazendo as escolhas totais, mas vou dotando ao mesmo tempo de capacidade e autonomia para que no futuro as escolhas não sejam mais feitas por mim, e sim por ele. Porque um dia eu nem aqui vou estar para visualizar as escolhas que ele vai fazer. Então eu tenho que primeiro escolher e depois delegar. Acontece que no momento atual da história humana, há um sentimento profundo, e eu percebo isso, que as pessoas estão perdidas. E muitos pais têm se equivocado na educação dos filhos, não é nem de maldade, não é um propósito, vou ferrar essa criança, não é isso. Não tem essa coisa perversa. São duas coisas muito clássicas. Tem gente que tem preguiça e tem gente que é incompetente. E quando você junta um pai e uma mãe incompetentes e preguiçosos, a tragédia está anunciada. Mas vamos tentar entender como isso aconteceu, para a partir daí refletir como é que a gente pode solucionar. Porque não adianta aqui eu vim dar diagnóstico do caos. Todo mundo já sabe. Vamos tentar entender as possibilidades de solução.
nós tínhamos um modelo de família até os anos 60, que era uma família chamada pai orientada. A família pai orientada era uma família que existia uma norma, mesmo com ausência. Tanto que uma das frases mais comuns que nós escutávamos era assim: quando seu pai chegar, mesmo que ele nunca viesse, ou quando chegasse fosse um banana que a mãe mandava, mas ela fazia você crer que ele tinha poder e autoridade. Então, só a palavra quando seu pai chegar já lhe provocava arrepios, porque era a norma e a lei. Essa é uma sociedade que vai no mundo até os anos 60. Os anos 60 já começam a sentir os efeitos do que acontece ao final de 1945, quando os aliados desembarcam na Normandia, no chamado Dia D, e vencem a Segunda Guerra Mundial. E nesse processo, uma guerra que durou de 39 a 45, 6 anos, fez com que uma multidão de homens do mundo ocidental fossem para a guerra e as fábricas ficassem sem ninguém para produzir panela, inclusive armas, o que levou as mulheres a saírem de suas casas para trabalhar. Acontece que, gente, amigos, elas gostaram. E aí, quando a gente voltou da guerra, elas disseram: cara, eu não vou mais pro fogão, não, velho. Tá tipo assim, o máximo que eu faço é uma cordon bleu, um cursinho para fazer um prato francês sofisticado, caríssimo, que não mata a fome de ninguém, né? Mas é bonito para fotografar e estar no Instagram. Mas eu não vou voltar para o fogão. E isso começou a criar a nova família ocidental. A família que ela começa a questionar esse modelo de família tradicional patriarcal, que tinha virtudes, mas também tinha muito defeito, começa a ser questionada, para se criar a nova família. No movimento dialético, a gente chama isso aqui de tese, a família anterior, e a família atual de antitese, ou antítese. Então, eu tenho uma tese e uma antítese. Acontece que, quando a gente começa a mudar o passado, a gente faz um movimento que a gente chama de pêndulo histórico. Daqui para cá, eu questiono esse modelo, e dele eu tiro o que não funciona, mas, infelizmente, eu também tiro o que funciona. Um exemplo clássico disso é o seu filho fazer cocô, você dá um banho dele na banheira, a água não fica legal depois, você vai jogar a água fora, mas joga com o menino dentro. É como se você jogasse o que era bom e o que era ruim. E se cria essa nova família, a família em que o indivíduo tem uma sociedade em que a mulher começa a também mandar. É aí que forma-se a minissérie mais longeva da TV americana, Família Simpson. Já viram? E o que é a família Simpson? É a família em que duas mulheres nobres e inteligentes suportam dois homens idiotas e abestalhados. Tanto que, em muito caso de paciente que eu atendo, eu percebo que o filho mais trabalhoso é o marido. A partir daí, começa-se um ataque ao masculino. E se começa a criar uma sociedade nova. Sociedade, por exemplo, em que a mulher ganha mais que o homem. Uma vez eu estava com alguns amigos num resort. A gente estava em pé na piscina conversando. E aí, um casal amigo nosso, que a esposa ganha 10 vezes mais que o marido, ela fez a seguinte pergunta, que nunca se deve fazer em público, mas ela fez. Meu amor, você me ama? O que já constrangeu o ambiente, obviamente, porque você ou diz que ama ou morre afogado, obviamente, naquele momento, na verdade. E ele, constrangido, claro, meu amor, elas também, depois do carro que eu troquei para você. Gente, vocês sabem que existe uma modalidade olímpica chamada nado sincronizado? Se não existisse, a gente tinha inventado, porque naquele momento todo mundo mergulhou na mesma hora e saiu do outro lado, porque, sabe, vergonha da vergonha do outro, era o que a gente estava sentindo. Tinha até um japonês combinado à noite e ninguém conseguiu sair, todo mundo adoeceu. E de manhã, no café da manhã, ele não olhava para a gente e muito menos a gente olhava para ele. Óbvio, foram quase 10 mil anos de nhonga-nhonga-bonga puxando pelo cabelo e agora inverteu o processo. E a gente não está conseguindo lidar com isso. Se começou a haver uma série de divórcios e muitos de nós passou por famílias que se divorciou e sentiu o peso e a dor que foi o divórcio. Por um lado, uma mulher sofrendo profundamente, que ao mesmo tempo nos jogava contra esse pai, e aquele pai que arrumava uma outra pessoa e esquecia que a gente existia, no máximo pagava à força uma pensão. Essa dor nos fez chegar à seguinte conclusão: eu não quero que meu filho passe por isso. Ao mesmo tempo, as nossas dificuldades, porque o Brasil, apesar de estarmos numa crise que eu não vou discutir para não nos deprimir, certo?
mas faz 500 anos que tentam destruir esse país e não conseguem, não vai ser agora que vão conseguir. Um dia vai terminar. Apesar dessa crise pontual, o Brasil hoje é muito melhor do que foi quando eu era criança, por exemplo. E nós passamos mais dificuldades, e nós ralamos, nós desenvolvemos competências, e aí a gente chegou a algumas ideias. Meus filhos não vão passar pela dor do abandono, meus filhos não vão passar pelas privações que eu passei, meus filhos não vão sofrer. Eu vou criar uma redoma encantada num fantástico mundo de Harry Potter, em que ele vai ser o profundo e poderoso mágico que derrota até Voldemort. Ao fazer isso, nós forjamos uma criatura que é tão poderosa, mas que não tem competência emocional para exercício do poder. E houve uma inversão. Se no passado, quando a criança nascia, e ela ainda hoje é dotada de um cérebro altamente capaz de flexibilizar e se adaptar ao mundo, se no passado a criança nascia e se adaptava ao mundo, agora não. O mundo da família se adapta a Sua Majestade, ó bebê. Você quer dormir, mas a deidade beatífica fica para lá e para cá e você atrás. Porque você tem que esperar ele ou ela ter sono para esgotado e dormir. E nessa história, não tem mais sexo entre o casal, deixa de rolar o clima, já estão vendo minissérie junto. Netflix vê 3 séries de uma vez só. E um capítulo atrás do outro. Porque é assim, tipo, para suportar. Né? Vamos ver House of Cards. Até Walking Dead vale. O importante é sair dessa agonia. E criar meninos virou uma tortura. Que tem gente que está desistindo de ter filhos. E quando a gente vai para uma festa de criança ou vai no shopping, que a gente olha algumas crianças, a gente faz, não quero isso para mim, não. Deixa eu ficar onde eu tô. Tá tão bom, eu durmo a hora que eu quero, eu acordo, eu vou pro shopping, eu compro carro de 2 lugares, que eu não quero ter menino. Mas acontece que uma das coisas mais maravilhosas da experiência humana é a paternidade e a maternidade. Depois que você consegue tudo, você sente que falta algo. E todo mundo que tem um filho diz assim, eu não sei como é que eu poderia ser feliz antes. É impressionante, eu não entendo como é que antes eu considerava que eu era feliz, porque agora eu sinto isso. Bom, mas e se isso que você sente não der resultado, porque você começou a falhar, porque você não quis criar limites, que são a seleção desses 40 bilhões de bytes, do que é importante e do que deve ser pautado para a vida desta criança, para que ela desenvolva a capacidade de suportar um mundo bem mais complexo do que o nosso infantil, muito mais angustiante do que o nosso. A facilidade que as coisas têm, elas nos destroem, às vezes. Eu lembro que quando eu era adolescente, que eu queria gravar uma música, era assim que acontecia. Não existia ainda o 3 em 1, que foi um avanço tecnológico absurdo. Eu colocava um gravador na frente da rádio FM, e ficava com a mão no rec play, esperando uma tarde inteira para passar a música que eu gostava, até que finalmente começava a tocar. Quando faz amor, se olha no espelho, apertava e ficava rezando pro danado locutor não ficar FM não sei o que lá. Mas parece que ele adivinhava, ele não falava em nenhuma música FM, não sei o que lá, mas no dia que eu botava rec play para gravar a minha música, ele falava. E eu lembro que na adolescência a gente se apaixona por ninguém, né? Eu lembro que um dia eu estava seguindo no trem azul, do Roupa Nova, e comecei a chorar, e minha mãe, o que é? Eu estou apaixonado. Por quê? Não sei não. Os hormônios. Agora, você coloca milhares de músicas dentro de um smartphone. Você baixa no Spotify. Faz e acontece, e você não escuta, não tem valor. Bom, a facilidade, ninguém vai voltar para o passado e fazer rec play, obviamente, mas a facilidade das coisas começou a tirar o valor das coisas. E entre o valor que se perdeu, foi se perdendo o valor dos relacionamentos, a importância de se estar juntos. Eu sempre observo, por exemplo, no Réveillon, quando você está lá no Réveillon, na sua casa, aí você começa a ver
o acompanhamento da cobertura midiática sobre o Réveillon, que começa lá na Ilha de Páscoa, com aquele pessoal, primeiro dia do ano é lá, aí vem Japão, Sydney, aí China, Dubai, aí chega Paris, Nova York e tal, né? Aí você fica assim, eu queria estar no Champs-Élysées, tomando um francês, champanhe, sim, com a galera, esperando um ataque terrorista, né? Ou eu queria estar aqui em Nova York, nessa nevasca desgraçada, aquele é um inferno horrível, frio, coxa, tinha que chegar horas antes para ficar naquela rua vendo a bola descer. Mas você pode fazer um selfie da bola e dizer que está em Nova York. Porque o bom é mostrar que foi, não é estar lá. Você vê a viagem quando chega, que vai mostrar para os outros, porque é tudo fotografia. E aí você descobre que a diferença continua sendo pessoas. Sempre é pessoas. Nunca é a paisagem. Nunca é o lugar que nos torna feliz. Até tem gente que diz, felicidade, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris. Mas lá também se toma Rivotril, Lexotan e Daforin. Porque as pessoas ficam tristes nos lugares. O que falta, o que tem faltado na gente é a humanidade. O que importa num dia como esse, que é um dia que é importante emocionalmente para as pessoas, você pode estar naquelas cadeirinhas de plástico da Tramontina, no quintal da sua casa, na crise tomando Cidra Cerezer. Mas com quem você gosta, você tem um bom Réveillon. Se você tiver com um monte de estranhos no Réveillon em Dubai, vendo aquelas pessoas queimarem fogos para comemorar um ano novo, inclusive com um calendário diferente do nosso, só para atrair o ocidental, você vê que falta sentido, é plástico, é fluido. Mas a grande pergunta é, aquilo que nós aprendemos nas nossas famílias deixou de funcionar? Será que tudo que os nossos pais fizeram foi inválido? Será que eles são completamente incompetentes? Se eles são totalmente incompetentes, o que somos nós, o resultado desses incompetentes? Será que nós crescemos por geração espontânea? Será que mesmo nos equívocos que eles cometeram, eles não conseguiram passar para nós certas coisas que nos fizeram chegar até aqui e nos capacitaram com esforço pagar um colégio de qualidade para o filho, para que ele consiga acessar coisas que a gente nem teve e para que ele consiga ir em um ponto que a gente nem foi, porque o nosso amor faz com que a gente queira que eles cheguem mais longe do que onde a gente foi. Nós queremos que nossos filhos sejam mais bonitos e eles até conseguem, porque agora é tudo vitaminado, até a margarina é vitaminada, né? Mas que eles sejam mais inteligentes, que eles sejam mais capazes, que eles sejam mais hábeis. Mas o que nós temos visto é crianças que falam inglês, mas não têm capacidade de respeitar um pai e uma mãe. Crianças que dominam computação, mas não têm capacidade de fazer um favor para um pai e para uma mãe. Porque isso no passado a gente disputava para ver quem fazia favor aos pais. Hoje em dia eles disputam para ver o otário que vai fazer o favor ao pai. E ainda vai com aquela cara de, ô pai, que saco. Você pede uma coisa e eles fazem com mau gosto. Mas tem famílias que não é assim. Não é uma coisa generalizada. Embora seja a maioria, tem famílias que as pessoas conseguiram o que a gente chamaria de, nesse mundo de tese família antiga, antitese família nova, a síntese. Esse é o grande objetivo atual das famílias e da sociedade. Uma síntese entre uma nova família em que haja democracia no diálogo, em que os filhos possam dizer o que pensam, manifestar seus sentimentos, mas ao mesmo tempo entendam que existe uma hierarquia, que sem esta hierarquia não há uma construção do psiquismo saudável. Entre os limites, a criança tem que aprender a suportar a hierarquia. Regras simples de convivência que começam na infância mais tenra, vão forjando o indivíduo mais capaz. Por exemplo, é comum eu chegar na casa de amigos, a criança está vendo TV e em nenhum momento ela para lhe cumprimentar. E mais, ela fica na sala e você tem que suportar ela vendo o desenho enquanto você tenta conversar. E quando você começa a conversar, ela começa a chamar a atenção do pai e da mãe porque está disputando com você. E o pai, só um minutinho, meu amor, o que você quer, minha princesa, tal. E acha que isso é amor. E não entende que a criança tem que dar bom dia a quem chegar, boa noite a quem vai. Ela tem que entender que ela tem que respeitar esse coletivo, para que ela se torne alguém capaz para suportar uma coisa que já é um grande desafio humano, casamento.
Se você não aprender gestos de delicadeza, você não vai conseguir passar um mês casado com uma pessoa. Porque, na verdade, o que faz um casamento funcionar não são grandes gestos, são pequenos gestos cotidianos de delicadeza. Não é fazer uma compra de uma joia de $100 mil ou R$100 mil na Vivara que vai fazer sua mulher feliz. É você, num dia comum, lembrar que o hidratante dela acabou e levar para casa. Porque ela sabe que você sabe qual hidratante que ela usa. Qualquer coisa, eu dou o cartãozinho depois, a gente distribui aqui, faz uma DR coletiva. Tudo bem. Certo? São gestos de delicadeza que fazem a diferença. Porque a criança fica tomando tanta atenção da família que o casamento desanda. Uma vez, eu estava no consultório e comecei a me questionar por que as pessoas traem no casamento. E aí comecei a fazer estudos sobre por que os homens traem, por que as mulheres traem, porque as motivações são diferentes. E motivos por que os homens traem. Porque é ruim mesmo, não presta e simplesmente se der a oportunidade e ele não tiver princípio moral, ele trai. A mulher não, é diferente. E aí uma vez eu comecei, com a cabeça de homem, tentar entrevistar uma paciente minha que estava traindo o marido, tentar entender o que acontecia. Eu fiz as perguntas que é do universo masculino. Geralmente o homem procura uma mulher mais nova, mais bonita, tal. E aí eu perguntei, seu amante é mais bonito? Ela, não, meu marido é muito mais bonito que o meu amante. Mas ele então é mais jovem? Não, é um pouquinho mais velho do que o meu marido. Aí eu fiz, ele tem mais dinheiro? Não, meu marido é um homem muito bem de vida, assim, me dá um padrão de vida maravilhoso. Aí eu fiz, é maior? Porque eu fiquei tentando entender algo que fosse lógico. Aí ela, não, até é bem sem graça, sabe? Não é muito bom, não. Aí eu fiz, então o que é? Pelo amor de Deus. Qual o motivo a senhora está traindo isso? Ele me escuta. Ele sabe o que eu penso, o que eu sinto. É quando o cara consegue diferenciar o louro cinza médio 32 para o louro cinza médio 33. Uma vez minha esposa chegou em casa e fez, meu amor, notou? Aí eu fiz, meu Deus, é o cabelo? O que foi? Eu preciso saber, eu tenho que responder. E eu fiquei com aquela cara de angústia, minha sobrancelha. Eu fui para o spa das sobrancelhas. Eu disse, meu amor, eu nem sabia que tinha spa para a sobrancelha. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa confortante para você e para mim, o que é? Se eu tivesse percebido essa nuance no seu rosto, eu não era seu marido. Ela, não era o quê? Era seu melhor amigo gay. Não era seu marido. Mas eu percebi o ponto crucial da fala dela e de outras pacientes e outras mulheres. Delicadezas, que às vezes uma educação que você fica toda focada na criança, você não tem tempo para cuidar do outro e depois de tanto carinho, vocês se separam. O índice de separação com o primeiro filho é altíssimo. Porque você deixa de ser esposa e deixa de ser esposo. E vive em função da criança, como se ela precisasse de 24 horas de atenção, como se ela não fosse um ser que fosse dotado de crescente autonomia e capacidade de sair se desenvolvendo. Eu sei que aconteceu o seguinte, nesse dia eu cheguei em casa, era o jantar, aí eu abri uma taça de vinho, abri um vinho, botei para minha esposa, sentei e disse, meu amor, conta como foi seu dia. Como é que foi no trabalho? Tudo certo hoje? Ela começou a conversar, meia hora depois, você está tão conversador, está tão calmo hoje, tem paciência de me escutar. O que foi? Não, eu preciso lhe escutar, faz parte. Aí fiz assim, faz parte do casamento, escutar a esposa, né? É importante essa coisa. E aí eu comecei a ver com essas muitas viagens que eu faço, eu comecei a perceber o seguinte, eu tenho que criar espaços de convivência no casamento. E como nós somos especialistas em miojo, nós resolvemos aprender a cozinhar. Então, sexta-feira à noite, quando eu estou na minha cidade, nós resolvemos fazer algum prato. Nada que o YouTube não ajude profundamente. Você bota lá o iPad e vai reproduzindo. O primeiro prato foram 5 horas, mas eu conversei bastante, né? Botei todo o papo em dia. E as delicadezas de um contato, que vai com a criança, que vai com o relacionamento, que vai com as pessoas, vai forjando as competências que muitas vezes a gente esquece de forjar no outro. Porque na sociedade atual, os conflitos que hoje nos chegam
seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista familiar ou coletivo, ou até mesmo o choque entre as culturas, muito bem representado pelo último atentado em Paris, tem a ver com a incapacidade de conviver com as pessoas, com a incapacidade de conviver com os outros. Esse tipo de competência é forjado por uma disposição pessoal dos pais de estarem juntos dos seus filhos, num processo que exige tempo.